ele é o profeta do amor divino. O casamento de Oséias seria tipológico também. Oséias, né? Eu com corda de amor vos tenho chamado, né? Com corda de amor eu tenho amarrado vocês, como se a Gomer fosse uma tipologia de Israel, e o Oséias seria um exemplo do próprio Cristo, ou do próprio Deus. Aí os demais profetas, senhores, seguem a mesma ideia, ó, significado, em que ano viveu, ó, o reino em que profetizou, eu acho isso importante. Obadias, que provavelmente muitos dizem que ele foi uma espécie de amanuense do profeta Elias, né? Uma espécie de copista do Elias, certo? Jonas, olha, o Jonas também, que todos nós sabemos a sua vida, em que contexto ele viveu, 783, 743, profetizou em Israel, não foi em Judá. Miqueias, certo? E aí, Naum, e aí nós chegamos no livro de Sinfonias, o livro de Ageu, certo? Ageu tem uma característica bem bacana, ele é um profeta pós-exílico, ele profetizou depois do exílio babilônico, tá? Olha que interessante, no reino de Judá. Então, quando a Babilônia leva os cativos lá em 586, segundo o livro de Jeremias, capítulo 29, o cativeiro ele seria tão somente por 70 anos. Passando 70 anos, a contar de 605, que foi a primeira leva, aqui, ó, né? Aqui foi 605, a primeira leva de cativos, ó. 605, eita, 605 feio, mas é 605. Então, ele vai voltar aqui, ó, em 520. É a sua mensagem. E a sua mensagem foi, basicamente, no reino de Judá. É por isso que Ageu fala da reconstrução do templo. Subir ao templo, cortar madeira, edificar essa casa, dela me alegrarei, minha prata, minha ouro do Senhor dos Exércitos. Agora, dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Que segunda casa? A segunda casa que estava sendo reconstruída porque o templo já tinha sido destruído e deteriorado pela tropa da Babilônia. Tá entendendo? O chefe, você acabou de chegar aqui. Não, amor, não puxa ele assim, não. Deixa ele de boa também. Então, pessoal, é isso aí, tá? Vamos nessa, então. Beleza. A gente viu aí parte dos profetas, né? Dos profetas menores, e eu quero pegar só o último deles, que é o profeta Malaquias, tá certo? O Malaquias é o último deles. Vamos lá para o final? Malaquias. Bom, seu significado é meu mensageiro. Qual a sua profissão? Ele foi um profeta. Eu não gosto dessa expressão somente profeta, né? Somente ele foi profeta. Somente. Ele tinha que ser alguma coisa a mais, né? Como deu o seu chamado? Foi chamado para profetizar o povo a obedecerem às leis de Deus. Época 450. Ageu e Malaquias são os dois únicos profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. São os únicos profetas pós-exílico. Eles não profetizam a queda de Israel, eles não profetizam a invasão da Babilônia, eles profetizam a reestruturação de Israel. Ele profetizou no reinado de Judá. Quais são as características mais marcantes? O povo considerava ocultar Deus enfadonho e desenrolava e desenvolvia e desonrava, apresentando ofertas impuras de menor valor, certo? Pecados de família, divórcios para se casarem com mulheres estrangeiras. O profeta anunciou contra os mesmos males da época de Neemias. Obviamente, Neemias e Malaquias estavam ali imbuídos na reconstrução do templo, né? Ele vai pregar também contra a incredulidade, e ele é o profeta que no capítulo 4, versículo 15, fala sobre o envio a priori do profeta Elias, o que se cumpre em João Batista, em Lucas 1,17, o próprio Jesus está dizendo, olha, esse é o Elias que havia de vir, tá? Certo? Tem uma característica também no livro de Miqueias, que, segundo alguns teóricos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o livro, vocês não podem, talvez vocês não consigam ver, mas eu tenho uma bibliotecazinha aqui no fundo. Não está fácil, mas só se citar. É possível que você encontre isso em alguma bíblia de comentário, porque elas sempre comentam. E provavelmente o Malaquias é o mesmo Esdras, certo? Que Malaquias e Esdras seriam a mesma pessoa, certo?
o livro de Malaquias teria sido escrito pelo próprio Esdras. Dentre eles, um dos autores que vai dizer isso é o teólogo espanhol Luís Alonso Choquela. O Choquela é um biblista espanhol extremamente respeitado no mundo acadêmico, e ele diz que Oséias, que o Miqueias é o mesmo Esdras, tá? Porque Miqueias não seria nome, seria um adjetivo, uma espécie de comissionamento. Bom, amigos, aqui nós temos no final o livro de Esther, fechando o Antigo Testamento. Fechando o Antigo Testamento, não, né? Fechando, digamos que esse enredo, porque, mais uma vez, eu digo vocês, né? A gente acha que a Bíblia foi escrita assim, começou com Gênesis e foi tal. Não. Existem livros que são antes, que são depois, e que estão organizados ali só de maneira didática. Por exemplo, se a gente for olhar de maneira fria, o livro que basicamente fecha o Antigo Testamento é Malaquias? É Malaquias, porque basicamente ele está no final, já no cativeiro persa, os babilônios já foram dispostos, mas a Esther também não está diferente, não. Esther está ali colado com Malaquias. Por quê? Para você ter ideia. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, né? Até uma pergunta para vocês. Quais são os dois únicos livros da Bíblia que não mencionam o nome de Deus? É o livro de Esther e o livro de Cantares. Esses dois livros você não vai encontrar a palavra Deus neles. Mas por que eles estão na Bíblia? Porque por mais que eles não falem o nome de Deus, eles falam sobre o agir de Deus. Deus está agindo tanto no livro de Esther, quanto no livro de Cantares. Todavia, os seus nomes não aparecem ali, tá bom, gente? Beleza, ele foi redigido em grego, datado do século II, e comprova que o rei Xerxes I e o Assuero realizou um grande banquete para escolher para si uma nova esposa, já que estava extremamente decepcionado, não apenas com a rebeldia da rainha Varte, a Amestris. A festa de Purim também é um relato que está colocado lá, acontece nos dias 14 e 15 do mês de Adar. Depois eu vou encerrar essa aula falando sobre as festas em Israel, tá legal? O seu livro é uma constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã. Por isso, a festa de Purim é celebrada por judeus de todo o mundo até o dia de hoje. Professor, até o dia de hoje, tá? Quem era Esther? Esther, ela era da tribo de Benjamim, senhores. Que interessante. Sabia disso? Que Esther era uma parente distante do rei Saul? E que o Mardoqueu, o seu tio, era também um parente distante do rei Saul. Os judeus habitavam entre os povos pagãos e se o tetragrama fosse utilizado na escrita, certamente esses povos iriam profanar o santo nome do Eterno, substituindo pelo nome de seus deuses. Por isso, nossos sábios do passado optaram por não utilizar a grafia do nome do Eterno no livro de Esther. A explanação do sábio Im Ezra é bem contundente com o que a Torá diz a respeito de Deus. E possivelmente foi o que ocorreu com o livro de Esther. Eu acho que isso aqui, um comentarista feito, o que o comentarista está dizendo, eu não sou de muito acordo, eu não acho que a razão seja essa, até porque o livro de Esther, por mais que ele tivesse sido feito em um ambiente pagão, ele foi escrito a judeus, então os judeus nunca tiveram dificuldade nenhuma em utilizar o tetragrama, que seria o Iavé, né? O que seria o Iavé? O Iavé pois, as vogais do nome Adonai colocada no tetragrama, certo? Adonai colocada no tetragrama vai dar o nome de Iavé. Seria isso daí. Então, eu não vejo problema nenhum, tá? Mas o certo é que o nome de Esther, no livro de Esther, não aparece o nome de Deus, todavia aparece o agir de Deus. Bom, meus amigos, e para a gente poder fechar definitivamente a nossa aula, a gente fala um pouco sobre o calendário judaico, que é bem diferente do nosso, né? Tá certo? Eu tenho o mês de Nissan, que é o mês que equivale-se ao mês de março, o mês de abril, o mês de Iar, né? O mês de Sivan, o mês de Tamuz, o mês de Av, Elu, o Tisrei,
né? O Shesvan, o Kislev, o Tevev e o Shivat e o Adar, né? Por causa disso, isso aqui tem até uma discussão válida. Ah, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Provavelmente ele não. Provavelmente não. Certamente ele não nasce no dia 23 de dezembro. Certo? Por quê? Porque nessa época, em Israel, é extremamente gelado, né? Porque entre os meses de Kislev e Tevit, que são os meses de dezembro, não tinha como Jesus nascer nessa época, porque nessa época pastores não colocavam seus rebanhos no campo. Jesus provavelmente nasceu no mês de Nissan, entre o mês de março e o mês de abril. Professor, por que a gente comemora, então, no dia 25 de dezembro? A gente vai ter uma aula só para poder explicar isso daí, tá bom? A partir do calendário israelita, a partir do entendimento do calendário, nós temos as principais festas de Israel, né? Quais são as principais festas do povo de Israel? Bom, eu tenho uma festa da Páscoa, que acontecia no mês de Nissan, entre o mês de março e o mês de abril, tá certo? O seu significado é passar por cima, que vem de pichar. É a Páscoa judaica também conhecida como Festa da Libertação, que comemora o êxodo, a libertação dos hebreus do Egito e a libertação da escravidão, êxodo capítulo 2. No ano de 1580 a.C., a Páscoa passou a ser uma das principais festas, e quando você lê lá o livro do Êxodo, existe, da parte de Deus, ali, uma obrigatoriedade para que o povo comemorasse a Páscoa e subisse em peregrinação, né, em romarias ou em romagens até o templo, né? A festa dos pães asmos, que basicamente ela está quase subsequente à própria festa da Páscoa, né? O pão de matzot, que seria o pão sem fermento, ela começava no dia 15 e continuava continuava durante 7 dias. Juntas formavam uma festa dupla. Durante a semana da festa dos pães asmos, o fermento tinha que ser retirado, tinha que ser removido dos lares dos israelitas. Em Êxodo capítulo 12, versículo 15, vai dizer isso. O capítulo 13, versículo 7, vai dizer também que na época de Jesus, a festa da Páscoa e dos pães asmos já eram tratados como festas idênticas, né? Já tinha essa aproximação. Eu vou dizer um pouco mais, tá? Talvez até mesmo antes de Jesus. Talvez na época racídica já houve essa aproximação. Bom, a festa das primícias, que acontecia no mês de Nissan, o mês de Nissan ainda é entre o mês de março e o mês de abril, no dia 16, no segundo dia da festa dos pães asmos. Na primícia, simboliza a Cristo que foi ressuscitado dentre os mortos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Paulo ele vai dizer isso, né? Jesus é a primícia daqueles que dormem. Bom, e aí a festa do Pentecoste ou a festa do Shavu. 50 dias após a festa das primícias, senhores, né? 50 dias depois. É por isso que é Penta. Penta é o quê, senhores? Penta é 5, né? 50. Tem tudo a ver, né? 5 está aqui, ó. Do hebraico Shavu, 7 semanas. O nome da festa judaica também conhecida como Festa das Colheitas ou Dia dos Primeiros. Ela está sempre ligada com o mês de Sivan, inclui um dia na terra de Israel e 2 dias na diáspora fora de Israel. Devido a essa contagem, a festa também é chamada de Pentecoste, né? Essa festa ela tem uma importância muito grande para a igreja. Por quê? Porque o Pentecoste ela era 50 dias depois da Páscoa. Por isso que você contava 50 dias, né? Após a Páscoa, você tinha a festa de Pentecoste. É por isso que Jesus ele ressuscita no domingo de Páscoa e ele fica 50 dias depois. Aí, 40 dias ele esteve com seus discípulos, ele assume ao céu, certo? E aí eu tenho a reunião do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce lá em Atos capítulo 2, certo? Por isso que a festa do Pentecoste ela é ligada com colheitas. Eu tenho a primeira colheita de vidas, né? Nós lemos também em aula que a festa de Shavuot, a festa das semanas, a festa do Pentecoste, a festa da colheita, elas eram festas também que davam a possibilidade da participação do imigrante, da participação dos órfãos, da participação daqueles que naturalmente eram excluídos da liturgia semita. Olha, uma sugestão
que o Pentecoste seria derramado sobre todas as pessoas, independentemente, né, ou independentemente